Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausando a Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Daniele Lima. Dani, obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Imagina, Rô, obrigada a você pelo convite. Tô super honrada de ser convidada e muito animada aqui para esse papo. Que bacana! Antes da gente começar, então, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Eles, afinal, que proporcionam isso tudo aqui pra gente. Quero agradecer a BTO, Gestão Completa de TI. Quero agradecer também ao Estúdios Vida Moderna, que transforma o seu podcast em realidade. E agradecer à Uniker, a sua plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Dani, é uma honra ter você aqui e eu quero aproveitar esse momento e fazer a sua apresentação oficial. Eu chamo de apresentação oficial porque eu gosto muito de enfatizar a sua trajetória, que é tão linda, né? Então, eu quero contar isso para as pessoas. Daniele Lima é graduada em Tecnologia em Processamentos Gerenciais pela Anhembi Morumbi. Possui MBA em Estratégia e Inteligência de Mercado pela FGV e em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC. É proprietária bem-sucedida do Espaço Ativa. É assim que fala? Espaço... Sátiva. Desculpa, Espaçativa. Sátiva. Maravilhoso. Sua abordagem estratégica e habilidades de planejamento e engajamento a tornam uma figura inspiradora. Eu garanto para vocês, eu ponho a minha mão no fogo, que é impossível você conversar com a Daniele e não sair impactada. E vocês vão entender isso durante a nossa conversa aqui. Dani, de verdade é uma honra te receber. Ai, obrigada. Muito obrigada pela abertura. Isso elevou muito a expectativa. Tô um pouco mais nervosa agora. Aumentamos, colocamos a régua lá em cima agora. Ô, Dani, conta para as pessoas como que a gente se conheceu. A gente se conheceu num evento da Microsoft. Eu tava fazendo uma piada, né, com meu humor. Meu humor, assim, um pouco diferente. Eu tava fazendo uma piada com uma pessoa, um amigo em comum, né? Uma pessoa bem conhecida na Microsoft, o Wagner Silva. E aí eu tava fazendo uma brincadeira com ele e você chegou perto. E eu acho que você não tava nem entendendo a minha brincadeira, né? Não tava nem entendendo direito a brincadeira. E a partir daí a gente começou a conversar e fui convidada e fiquei extremamente feliz com isso. Você tá no podcast errado, Dani. Ela tava brigando com o Wagner. Ela tava metendo a boca nele. E a gente tava ali no Inspire. É que eu tô sendo bem política, né? Tipo isso, mas aqui esse podcast é um podcast de verdade. Então ótimo. Então vou tirar o politiquês. E aí, eu não sabia da relação dela, eles são super amigos, eu não sabia dessa relação. E ela brigando com ele lá, falando assim. Eu falei, não, peraí. Aí eu não conhecia a Dani. Super defensora. Eu tava defendendo o Wagner ali. Como assim? Como é que ela começa a brigar com o Wagner? Depois os dois começaram a rir, a tonta aqui. Ficou com cara de É porque, na verdade, a gente tem uma amizade de muitos anos, né? Desde quando eu atuei na Microsoft. Eu mantenho a amizade com o máximo de pessoas possíveis. É o que a gente conversou bastante, né? A importância de manter um networking. E depois de um certo tempo, você não tem só uma relação profissional, né? Você começa a conhecer a pessoa, a se identificar, e aí isso vai gerando, né, conexões que aí você leva para fora do trabalho, né? Não é só saber que o Wagner é uma pessoa, um contato muito forte lá dentro da Microsoft, mas também um pouquinho sobre a vida, as histórias que a gente já passou, porque, assim, são muitas histórias, né? E não só com ele, mas com grande parte do pessoal que eu mantenho contato. E é isso, assim, a vida é feita de conexões, né, Rô? E manter as conexões, saber utilizar e aproveitar o máximo possível delas. Dani, então já aproveita, conta pra gente sobre a sua trajetória. Tá. Eu acho que, assim, eu costumo falar que a tecnologia... Eu não escolhi a minha profissão, né? Eu fui escolhida. Eu me formei como biomédica, né? Eu tinha uma ideia de que eu queria ser médica, queria ser geriatra, queria cuidar de idoso, né?
E, e aí, no final da minha faculdade de biomedicina, eu engravidei e foi uma loucura, aquela coisa, né, de tipo, criança pequena, o que que eu faço, tal, mercado de trabalho. Eu já trabalhava na área de tecnologia, aliás, na área administrativa. E aí fui procurar emprego através de um processo seletivo confidencial. Eu, eu encontrei uma vaga na Microsoft. Entrei, eu não conhecia muito de tecnologia, minha formação foi toda feita lá dentro, né? Então, assim, eu entrei na Microsoft, em seguida eu entrei para a área, aliás, para estudar, né? Fui fazer processos gerenciais para tentar entender um pouquinho melhor. Como eu não tinha certeza se eu ia ficar na parte comercial ou na área ir para a área técnica, eu fui fazendo, né, processos gerenciais, que é meio caminho de administração, e depois você entende para onde que você vai. E entrei na área comercial, cresci na área comercial, então entrei fazendo geração de demanda, era um trabalhinho ali, né, de formiguinha, assumi carteira, assumi região, saí da Microsoft, de lá para cá eu tenho trabalhado desenvolvendo áreas de vendas, marketing e estratégia de Microsoft, né? Então, assim, sempre muito focado para essa área. E aí já são 12 anos trabalhando nesse mercado e me encantando cada vez mais com tecnologia. No meio desse caminho, eu lembrei, opa, sou formada em biomedicina, tava esse boom de estética, né? Todo mundo falando de estética, falando de autocuidado. E aí eu achei que era uma coisa que também dava para agregar ao meu dia a dia. E aí a Sátiva, né, que veio mesmo, Sátiva significa leveza, veio mesmo para dar uma leveza para os dias corridos e turbulentos da área de tecnologia, né? Então, é onde eu consigo transmitir no tato, no cuidado, tudo, todo aquele envolvimento, aquela coisa de querer cuidar do próximo, né? De trabalhar a autoestima. Então, assim, tem um lado muito tecnológico, mas tem um lado que gosta mesmo de colocar a mão na massa, de cuidar das pessoas ali de uma forma muito mais próxima. Você Então, sabe é que uma loucura aí, muita coisa. quando você me contou sobre o spa, eu achei tão interessante, né? Porque não é muito comum a gente ver na nossa área pessoas com uma segunda atividade. Porque muitas vezes a nossa área nos consome tanto que acaba que você fica só fazendo aquilo. Por mais que você mude de posição, né? Mas não é tão comum a gente ver uma pessoa com uma segunda atividade. E a gente passou por um período agora de layoffs que, né, várias áreas terminaram, pura e simplesmente terminaram. Sim. Então, eu gostei quando você trouxe esse ponto, porque eu falei assim, cara, você tem a sua independência e tem porque a gente gosta de várias coisas, né? A gente não é só uma coisa. Não. Eu acho muito legal isso, Rô, porque assim, eu tenho um amigo que ele fala assim que eu pareço fragmentado, sabe? Ele fala, são várias Danis, assim, é uma Dani que é a amiga, que é aquela Dani de curtir, de ter os momentos mais de diversão, que é a Dani profissional, que é mais centrada, é mais voltada para, né, ali mais, bem, muito mais racional. Hoje eu tô descobrindo essa Dani empresária, porque para mim é super novo, né, mas é proveniente, tem a Dani mãe também, né, que é muito forte, mas assim, isso é proveniente mesmo eu gosto muito de tecnologia, realmente me consumia muito. E eu tinha uma rotina extremamente corrida, era difícil assim até eu conseguir encontrar as outras Danis, né? Foi muito tempo de organização pessoal, organização de tempo, para eu conseguir entender que eu conseguia encaixar outras coisas no meu dia a dia. No começo era só trabalho, né? Era 100% de trabalho, ou eu estava trabalhando ou eu estava estudando para o trabalho. A pandemia me trouxe muito isso, muito forte, sabe? Quando a gente começou a trabalhar realmente ali num regime mais home working, né? Eu comecei a entender que dava para integrar outras coisas no meu dia a dia, porque era o tempo que eu perdia no trânsito, porque era o tempo que eu passava no trajeto. Então,
redescobri a Dani Fitness, né? A Dani que treina todos os dias. Comecei a entender que eu podia abrir os olhos para outro mercado. E a pandemia também trouxe para mim essa consciência da necessidade do autocuidado. Foi tão necessário, assim, que buscar um local para você se cuidar, assim, depois da pandemia, com toda aquela turbulência, né? Toda a loucura que virou a nossa vida depois da pandemia, que a Sativa, ela nasceu para ser uma clínica de estética. Então, a nossa ideia inicial era ser uma clínica de estética. Só que a demanda... vamos montar uma sala onde a gente consiga fazer um relaxamento, colocar um ofurô, ter um a mais, né? Mas a demanda foi tão grande para spa, porque as pessoas realmente precisam, ou elas entenderam a necessidade do autocuidado, né? E aí, foi aí que eu comecei a trazer mais atividades para o spa. E aí entendi que era uma área que dava para investir bastante, né? E tá tendo sucesso, né? Ai, tá ótimo, tá uma correria maluca e eu tô adorando e espero que continue assim. Pode ter certeza que eu dou um jeito, que eu tenho tempo e assim, eu tenho parceiros de negócios que são incríveis, que eu tenho sociedade, né, na Sativa, eu tenho pessoas que a minha equipe lá na Sativa é incrível, assim, de massoterapeutas, esteticistas, o pessoal dá um super apoio e eu fico, né, gerenciando e sempre que dá, todo sábado, estou na Sativa, então... E você consegue levar aprendizados que você tem na área de tecnologia para a Sativa? Total. Na verdade, assim, a minha trajetória em tecnologia, ela me trouxe aprendizado para a vida inteira. Esses dias eu estava conversando com uma mãe na escola do meu filho, num assunto super delicado, e aí eu estava conversando com ela sobre técnicas de rapport. E porque me veio na cabeça, assim, é porque ela falou que ela estava com bastante dificuldade de criar conexões com o filho dela. E aí eu falei, puxa, tem um negócio que a gente usa na área de vendas, que é rapport. Você já ouviu falar? Ela, não. Eu falei, estuda sobre. Que é você criar conexões, você pegar um ponto de entendimento da outra pessoa que você consiga vincular com a sua vida ou com alguma opinião, alguma coisa assim, para fazer com que a outra pessoa se sinta mais confortável, né? Tenha uma identificação com você. E eu uso isso muito na Sativa, sabe? As técnicas de vendas, a gente não pode abrir todas aqui que eu uso lá, mas eu uso. Mas, na verdade, isso faz parte do negócio, né, Dani? Sim. As técnicas de venda, as técnicas de manter o cliente, de retenção, né? Então, customer experience, né? Como fazer a experiência ser diferente. Por que a Sativa e não outra clínica de estética, outro spa? Então, por quê? Agregar valor. Isso. Então, gente, foram 12 anos trabalhando só na técnica, na área de vendas, né? E assistindo muito curso, indo a vários treinamentos de venda, treinando muitas equipes, né? E são coisas que eu uso, que eu aprendi em tecnologia, que eu uso hoje para fazer as minhas consultorias, né? De vendas e de estratégia de desenvolvimento de negócios para a área de tecnologia. E eu levo tudo para a Sativa. A minha equipe é treinada com os treinamentos de vendas, muitos que foram feitos na área de tecnologia. Dani, você é fonte de inspiração para milhares de pessoas que seguem Dani Lima nas redes sociais. Né? Se vocês forem procurar pela Dani, seu perfil é aberto? É aberto. É aberto? É aberto. Gente, vocês não têm noção do que essa mulher faz. Sabe? Não só em termos empresariais, mas com... ela pratica... pratica que fala? Quando a gente fala de pilates, musculação? Pilates, musculação. Vocês não têm noção do que essa mulher faz. É um negócio assim de louco. E você é inspiração para essas pessoas, né? E eu queria saber quais são as suas inspirações? Ai, Rô, assim, eu tenho muitas inspirações, porque uma das coisas que eu gosto mesmo é de saber a história das pessoas. Lá na clínica, eu converso bastante com os meus clientes para tentar entender a história de cada um, o que está por trás. Porque uma coisa que eu aprendi, eu fiz um treinamento da área de estética, mas foi pós-operatório e tal. E
Mas a Neni Mota, né, que é uma especialista muito internacional de pós-operatório, no curso dela, ela fala que todo procedimento estético vem curar uma dor. Ele vem trazer algo para curar a pessoa, né? Então, a estética, ela não é só externa, ela também é interna. E eu converso bastante com os pacientes para tentar entender por que que ela se incomoda com aquilo, né? O que causou aquilo. E aí são histórias lindas e, assim, extremamente inspiradoras. Sempre encontro uma história que toca de alguma forma. E se a gente trouxer isso para a área de negócios, é o change management. Pois é, e assim, na área de tecnologia também, né? Você começa a conversar, você vai conversar com o dono de uma empresa. Aí, às vezes, você vai conversar com ele, você vai entender a história dele. Ah, ele era, né, trabalhava como consultor e aí fez todo um desenvolvimento, montou uma mega empresa. Eu conheço histórias assim, de empresas que eu trabalhei, né? Que eu conheci quando era A gente pode falar no mínimo umas 50 aqui, Dani. Isso, quando, né, empresas que eu conheci quando consultor, e aí 6, 8 anos depois eu estava trabalhando lá e a empresa hoje tá atendendo aí mercado internacional, Fábio Câmara, viu, que eu estou acompanhando. E assim, a minha maior fonte de inspiração mesmo, assim, para falar assim, poxa, vamos puxar todas as pessoas que você já conheceu, o que fica mais presente? É meu pai. Meu pai é falecido há 17 anos. Foram 18 anos vividos com ele. E, assim, eu não me canso de dizer que é a pessoa mais incrível que eu conheci na vida. Eu tenho um filho, ele também é maravilhoso, é super incrível, mas o meu pai, ele é uma fonte de inspiração, não só por todo o nosso relacionamento, pelo amor, por toda a nossa relação, que era uma conexão muito forte, mas, assim, porque você conheceu uma pessoa analfabeto funcional. Então, assim, meu pai, ele não sabia nem ler nem escrever. Se você mudasse a grafia do nome dele, ele já não entendia que aquele ali era o nome dele. Mas ele tinha uma visão, Rô, que, assim, eu tenho certeza que se ele tivesse vivido talvez um pouquinho a mais, ele tinha construído um castelo ainda maior, sabe? Porque era uma pessoa com uma visão de futuro que poucas pessoas que eu conheço, né? Porque, assim, é uma coisa que você tem que saber separar, né? O que é o letramento. Então, aquela pessoa estudou. Eu fiz FGV, né? Eu fiz PUC, eu estou terminando fazendo PUC. Então, assim, são entidades que trazem muito conhecimento, que te trazem um letramento muito forte. Mas o dia a dia, o know-how, a sua visão de negócio, ela não é formulada só pelo seu letramento, né? Tem uma série de outras coisas que também trazem essa visão, né? E meu pai, ele falava para mim, assim, uma das frases que eu achava incríveis que ele falava era que todo mundo no mundo vai ser melhor do que você em alguma coisa. Todo mundo no planeta Terra vai ser melhor do que você em alguma coisa. Então, assim, não importa que seja o faxineiro ou se vai ser o dono da empresa. O faxineiro vai ser melhor do que você em alguma coisa, o dono da empresa também vai ser melhor do que você em alguma coisa. O que vai fazer você ser uma pessoa de sucesso, o que vai fazer você desenvolver na sua vida, vai ser como você absorve tudo isso na sua vida, todas essas conexões, o conteúdo dessas conexões, né? Então, às vezes, não é porque a pessoa não frequentou uma universidade, não é porque a pessoa não sabe escrever o nome, que ela não tem algo para te ensinar, né? E, às vezes, me ensinar muito mais do que uma pessoa ali que tá, né, tem muitos diplomas. E ele era taxista e ele trabalhava na frente de um hospital público. Então, assim, desde as pessoas com que ele carregavam, que eram pessoas que né, não tinha ali, talvez, tanto poder aquisitivo, não tinha ali tanto conhecimento, ele conseguia criar boas conexões, quanto também com os médicos, com os funcionários. E meu pai, assim, era uma pessoa que ele conseguia falar sobre qualquer assunto. Então, puxava assunto sobre política, ele falava sobre economia. Gente, como? Meu pai fazia conta de cabeça, assim, absurda, sabe?
sabe? Eu estava assistindo esses dias aquele programa do Luciano Huck, aquelas crianças fazendo aquelas contas de cabeça, e eu pensando, gente, era igual meu pai, porque ele fazia aquelas contas absurdas, assim, a pessoa que nunca foi na escola. Então, assim, primeiro foi isso, né? Óbvio que, assim, ele me deixou muitos ensinamentos, são vários ensinamentos, mas eu acho que esse é o mais importante, é o mais latente, assim, sabe? De que você tem a possibilidade de se conectar com pessoas, de crescer, de melhorar, de aprender algo novo todos os dias. E ele fazia isso lindamente. Em 97, eu tinha 10 anos, meu pai chegou com um computador na minha casa. E nossa família, assim, super humilde, tipo, pra que um computador em 97? Pra uma família humilde, né? Por quê? E ele falava, uma pessoa que nunca foi na escola, nada, ele falava assim que tecnologia era uma coisa que era muito bom pra gente investir no conhecimento de tecnologia. Você acredita, Rô? Tipo, taxista, não sabia ler, nem escrever, nem nada, e ele foi lá, gastou muito dinheiro, porque era muito caro, e comprou um computador e deu pra gente, assim, eu tinha 10, meu irmão do meio tinha 12, o outro tinha 16. E ele Olha a visão dele. ele né? tinha uma visão, e era uma visão diferente. Eu falo assim que às vezes paro para lembrar de algumas coisas sobre a nossa relação, né? As nossas conversas, a gente conversava muito. E algumas coisas que ele falava, assim, são extremamente inspiradoras para mim até hoje, assim, né? Essa visão de aproveitamento das conexões, a visão de futuro da tecnologia, sobre feminismo, apesar deles de ter tido uma criação extremamente machista, a gente conversava muito sobre feminismo. Então, assim, hoje a mulher que eu sou se deve muito àquilo que foi constituído até os meus 18 anos nesse contato que eu tive com ele. E é pau pra toda a obra, né? Nossa! Muitas Danis, né? São muitas Danis, é muita coisa. Dani, e na sua trajetória, você passou, né, na área comercial por vários cargos, digamos assim. Que habilidades você foi desenvolvendo no meio do caminho? Eu acho que a primeira mesmo é de relacionamento, sabe, Rô? É uma coisa assim que eu acho que veio mudando muito, né? Assim, de quando eu comecei a trabalhar na área comercial. Quando eu comecei a me especializar, querer entender como vender, os treinamentos que eu fiz lá atrás. Você pega os treinamentos que você fez há, sei lá, 12, 13 anos atrás de vendas e olha os treinamentos de agora, você fala, gente, parece que são dois mundos diferentes, né? A visão que mudou, a humanização da venda, né? A venda, ela deixou de ser um negócio ali mecânico. A gente começou a entender que por trás da venda tem um CPF, tem uma pessoa, e a gente tem que acessar essa pessoa de uma forma com que a gente consiga trazer ela para aí sim a gente concretizar uma venda, e que não seja uma venda que seja uma venda transacional, né? Que seja uma venda que aquela pessoa lembre de você. Recentemente, um cliente de quase 10 anos atrás entrou em contato comigo, e ele entra sempre em contato comigo para perguntar sobre tecnologia Microsoft, sobre contratos Microsoft. Aí eu penso assim, poxa, eu já saí da frente de vendas ali, né? Assim, né? Linha de frente de vendas, já tem uns 4 anos que eu fui mais para a parte gerencial e agora estratégia e alianças. Mas, mesmo assim, ele entende que eu sou uma pessoa... Ele confia em você. Que ele confia e não é uma empresa pequena, é uma empresa grande. E ele tem acesso, o mercado tem acesso, tem outras empresas que podem, outras pessoas que podem levar essa informação. Mas por que ele prefere ligar para mim, para a gente conversar sobre esse assunto? Então, Primeiro assim, que você é legal pra caramba, né? Começa por aí. obrigada. Mas, assim, é uma coisa que eu entendi, sabe? Que esquece só o produto, né? Olha para a pessoa que está ali do outro lado, usa rapport, identifica quem é aquela pessoa, qual a necessidade dela, cria essa conexão que a venda flui. Não é uma coisa que você precisa forçar. Antigamente, não. A gente sabe que, nossa, tivemos que usar várias fórmulas aí, né? Nada
legais com os clientes no começo. A gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Quer dizer, estamos aprendendo. E eu acho que o legal é isso. Eu acho que é continuar mudando, né? Toda vez que eu escuto alguma coisa... Antigamente era muito chato você assistir treinamento de venda, porque era mais da mesma coisa, né? Agora não. Os fabricantes têm uma ideia diferente, né, de se relacionar com os parceiros. Os fabricantes têm uma ideia diferente de se relacionar com os clientes. E isso vai fazendo com que a gente vá evoluindo também no processo de vendas. Você entende que o perfil do vendedor mudou? Total. Assim, eu acho que a mudança, ela realmente aconteceu de uma forma com que a empresa hoje que não entende, né, que o cliente ele não quer só fazer uma compra, ele quer ter uma experiência, ela fica anos-luz atrás, né? Então, tem que ter uma mudança. E o perfil do vendedor também mudou, né? De ser ali... É muito engraçado, porque na pandemia a gente se tornou muito terapeuta, né? A gente ligava para fazer uma renovação e tinha que escutar o cara reclamando que ele estava em casa com a mulher. Que o carro do ovo não parava de passar na frente da casa dele. Então, assim... Olha a pamonha! Era muita coisa. Então, assim, você tinha que baixar aquela, né? Escutar, né? Eu faço terapia há muitos anos, né? Então, assim, eu incorporava minha terapeuta. E... não, mas o que você pode me dizer sobre isso? Quanto isso tá... Quanto tá a dúzia do ovo? Quanto isso tá te atingindo aí no seu trabalho? Calma, então, reflita. Mas olha, se ele tiver usando um Teams, o Teams, ele tira esses barulhos externos. Pois é. Né? Se ele estiver usando um fone... Então, olha, era o momento da venda. Né? Você está usando aí né? A ferramenta X, vai pro Teams, anti-ruído. Você tá escutando aqui o barulho da minha casa? Não, então eu uso o Teams. Né? E então, tem um cachorro latindo aqui Tem atrás. um cachorro latindo. Não, tinha. Não, eu sempre tinha. Se for comigo, tem 2 lá em casa. Então, eu cachorro, criança, os meus vizinhos todos começaram a fazer obra. Era absurdo. Um belo dia, eu tava num processo... essa eu vou contar, porque essa é muito engraçada. Eu tava numa reunião, um varejista, assim, que eu queria vender há muito tempo. Sabe aquele que você fica namorando? Quase casa com a pessoa. Então, beleza. Tava lá com ele... Microsoft toda ali junto e toda uma expectativa, assim, alto grau Microsoft de vendas. E eu moro em uma casa, numa vila. Foi assim, o caos. Eu saí com o notebook pra sacada e aí tô lá, falei, não, aqui, beleza, né? Aqui ninguém vai me atrapalhar, não vai ter cachorro latindo, não vai ter filho, né? Porque tava tudo em casa. Passaram 6 carros do ovo. Juro por tudo que é mais. Ele subia e ele descia. E eu moro no meio da rua. Então, onde que eles paravam? No meio da rua. É óbvio, ele tem que pegar todos os clientes. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível que tem tanto marombeiro aqui na rua que o pessoal acha que... E a reunião, assim, de 1h40, demorou bastante, porque a gente tava no final da negociação, assim, né? E ele subia, daqui a pouco ele descia de novo, e eu no mute, né? Tirava do mute, colocava no mute de novo. E aí, finalizou a reunião, assim, eu já tinha suado, não precisava nem treinar aquele dia, já tinha suado, assim, horrores de tão tensa que eu fiquei. E mesmo com anti-ruído, mas era um barulho muito forte, né? Porque... parava bem na frente da minha casa. Não é possível que tá todo mundo, assim, tão fitness, que compra tanto ovo, assim. Olha, é cada desafio, né, Dani? Ai, já teve situações, assim... Mas eu queria trazer um, mais especificamente, Dani, que é o desafio social que a gente tem de ser mulher, né? Peraí que eu vou até... Daniela está tomando uma água nesse momento. A gente aprendi com a minha psicóloga. Psicóloga, não, ela é psicanalista. Ela fala assim, Dani, sempre usa seu filtro. Porque eu sou muito espontânea, né, Rô? Ixi, então eu preciso começar a fazer terapia com ela. Usa o filtro. Aí ela fala, sabe qual é o nosso filtro? O nariz. Né? Entre a cabeça e a boca tem o nariz. Então, assim, pensou as coisas, você... Aí sai melhor, você dá tempo de pensar, sabe? Tô aprendendo isso com você agora. Isso. Porque eu falo tanta bobagem aqui. A minha sobrinha fala assim,
Ela fala assim, titia, conversa, tem que ser conversa pensada. Porque quando ela vai falar comigo, ela tem 4 anos, né? Aí ela fala assim, não, titia, peraí, tem que ser conversa pensada. Quando ela vai me contar alguma coisa. Mas é minha irmã que é bem rígida com ela, ensina ela a ser assim. Enfim, ser mulher já é difícil, né? A gente tem vários desafios. Ser mulher em tecnologia é um desafio... Você respirou, né? Bem grande, sim. Tá bom. Já filtrei, tô filtrando. E ser mulher em tecnologia negra é um desafio gigante, né? A gente... Eu passei muitos anos da minha vida tendo a... Primeiro que a síndrome do impostor parece que nasce com a gente, né? Tá lá, sexo feminino, ponto, síndrome do impostor. A gente cresce numa sociedade onde a gente passa o tempo inteiro se provando para ver se aquilo que está acontecendo com a gente está acontecendo por merecimento ou pelo quê? Né? Será que eu sou realmente capaz? Será que eu realmente vou conseguir realizar isso? Nossa, toma aqui uma equipe. Puxa, será que eu vou ser capaz de entregar algo que seja realmente proveitoso para essa equipe? Eu sempre fui um pouco abusada, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha mesmo essa síndrome do impostor, eu também pensava do outro lado. Eu falava, poxa, mas já passei por tanta coisa, não é possível que eu não seja capaz de realizar isso. Né? Esse trabalho de dia a dia, falar para mim, não, você é capaz. Não, você é capaz. Não, você é capaz. Era Então, algo... olha para a câmera. Olha para a câmera e fala. Não, é um desafio diário de levantar todos os dias diante de todas as aprovações e mesmo assim falar, não, você é capaz de mais um dia, de melhorar mais alguma coisa. 1% melhor por dia, né? No final do ano, você tá 365% melhor do que você começou. Então, isso é uma coisa que eu faço comigo. Minha psicóloga é maravilhosa, tô falando. E em tecnologia, a gente é muito boicotada, né, Rô? O tempo todo. Assim, hoje, o fabricante, principalmente a Microsoft, vou falar de Microsoft, eu não estou falando que os outros fabricantes não façam isso, estou falando que é um mundo que eu venho vivenciando. E hoje, a Microsoft em si, ela tem trabalhado muito isso como uma empresa que tem um potencial de abertura, de reconhecimento gigantesco. Então, tem obrigação, sim, né? O fabricante tem, sim, essa obrigação de disseminar essa ideia de que a mulher ela merece ser muito mais valorizada. E a Microsoft faz muito isso, né? Então, isso agora... É que eu brinco que quando eu comecei tudo era mato, né, Rô? Não era bem assim, mas enfim, filtramos, vamos passar. E hoje é muito forte, é muito legal, porque a Microsoft entendeu e começou a disseminar isso para os parceiros. E aí os parceiros também começaram a entender isso, né? Porque antes não era assim. E às vezes, uma dificuldade do reconhecimento, não só por uma questão de... porque é um homem que está numa posição ali de gerência ou de coordenação. Não, às vezes são as próprias mulheres que conseguiram chegar até lá por claro, merecimento, né? Esperamos sempre que seja por isso, que elas também acabam boicotando a gente, né? Então, a dificuldade era muito grande. As últimas empresas que eu trabalhei, né, algumas eu via que ainda tinha uma dificuldade maior com isso, mas tinham outras empresas que tinham centros de diversidade, né? E tinham realmente o olhar diferente. Estava até conversando com uma pessoa de diversidade, né? E de comitê de diversidade, a gente estava conversando sobre o quanto a mulher também lutou para fazer parte de diversidade, né? Porque de diversidade tinha lá a questão do LGBT, depois de LGBT tinha as pessoas que tinham alguma... PCD. Depois entrou o etarismo, aí tinha os negros, mas muitas vezes não tinham um olhar para a mulher, né? Assim, para mulheres assim, por si só. E porque talvez não tinha essa concepção de que a gente também tinha bastante dificuldade de acesso a determinadas coisas só por ser mulher, né? E hoje não, né? A diversidade está muito forte. Olhando para a mulher também, eu fico muito feliz. A última empresa que eu estava trabalhando estava com isso muito forte e é um aprendizado diário. É um aprendizado diário para as outras pessoas, para um homem branco, é um aprendizado diário para as pessoas que estão ao redor e é um aprendizado diário para nós também, da gente conseguir enxergar
que a gente realmente, muitas vezes, entra na síndrome do impostor. Nós mesmos, às vezes, acabamos nos boicotando, porque parece ser muito mais fácil, né, para outras pessoas. E às vezes a gente fica ali com aquele medo de será que o que eu estou passando é coisa da minha cabeça? Será que eu estou passando é realmente por eu ser mulher? Ou será, né, enfim. Então Isso é a vida como ela é, né? É muito difícil, mas eu acho que o trabalho que tem sido feito pelos fabricantes está surtindo um efeito bem legal, assim, pelo menos eu tenho sentido bastante diferença. Tenho visto mais mulheres na gerência, ali, em cargos de gerência, de coordenação e de CEOs, diretoria. Né? Criando empresas, né? Isso. Criando empresas. Criando né? empresas. Criando empresas e se sentindo mais empoderada mesmo. Exatamente. E é isso que a gente espera que seja daqui para frente. Dani, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa. Como passa rápido, né? Quando a gente vê, já acabou. É incrível isso. E eu queria pedir para você como é que é o seu momento pausa na programação. Olha, meu momento pausa na programação é um momento de... Deu branco. Deu branco? O que você faz quando você quer recarregar a sua energia? Tá. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Então, assim, eu falo, né? Como o meu amigo brinca que eu sou fragmentada, né? Então, assim, cada uma se recarrega de uma forma. Mas eu sou muito família, assim, eu tenho uma conexão muito legal com meu filho, eu tenho uma conexão muito boa comigo também, assim, sabe? De gostar de ficar sozinha, sabe? De curtir a Daniele em si, sabe? Um bom vinho, sair, fazer uma boa comida para mim mesma. Esse tipo de coisa eu gosto. É o autocuidado que você falou. Autocuidado. Eu gosto muito de treinar, então aquilo ali todos os dias, para mim, é uma pausa na programação, sabe? É um momento que eu sei, não é só estética. Aliás, deixou de ser estética faz bastante tempo. Sabe, é esvaziar a mente, é cuidar do corpo, mas trabalhando também a minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu gosto muito de conexão com a natureza, assim, sabe? Então, colocar o pezinho na grama, sabe? Me enfiar num chalé. Às vezes eu sumo das redes sociais, é porque eu tô enfiada num chalé sozinha. Eu e eu mesma, assim, adoro fazer isso, adoro. Eu acho que todo mundo precisa aprender a se curtir mais. Sabe? E não se curtir naquela vibe de solidão, nada. É se curtir mesmo, é entender sabe, que também é gostoso ficar com os meus próprios pensamentos, né? Fazendo planos, mesmo aqueles que a gente não consegue executar, mas eu acho que a arte de desenvolver ali a nossa, sabe, projetar a nossa vida, como que eu quero a minha vida daqui para frente, o que eu consigo fazer para melhorar na minha empresa, seja ela como funcionário, seja ela na Sátiva. Então, assim, eu acho que esse momento é muito importante. E minha pausa na programação normalmente é feita dessa forma, assim, cuidando da Daniele de uma parte, assim, mais... Eu com eu mesma, ou eu com o filhote, com a minha cachorra, que eu também adoro, que a gente tem ótimos momentos juntos. Dani, obrigada demais por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu adorei, essa conversa passou muito rápido. Passou, né? Super! Pessoal, eu quero agradecer demais, Dani, você, e agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. Quero convidar vocês a seguir Pausa na Programação em todas as redes que você mais gostar. Até no TikTok, estamos lá. Né? Não fazendo dancinha, porque vocês viram que a coordenação motora aqui é mais assim. Obrigada. Tchau, tchau.